Graça e paz, irmãs e irmãos, estamos mais uma vez reunidas nesta noite para orar juntos ao Senhor. No texto de Lucas, capítulo 24, versos 28 e 29, nós encontramos o momento em que Jesus, tendo ressuscitado, encontra dois dos seus discípulos na estrada para Emaús. Eles ainda não reconheceram que aquele caminhante é o mestre. E então, Lucas 24, verso 28 e 29 nos diz: quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez-lhe menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Os discípulos convidam aquele que parecia ser um estranho, que na verdade era Jesus, para ficar com eles. E Jesus entrou, ficou com eles, e naquele momento de comunhão, naquela noite, eles puderam ter Jesus revelado ali no ato da comunhão, no ato da ceia. Nesta noite, nós também estamos dizendo: Jesus, fica conosco em mais esta noite, em mais esta oportunidade, e fala aos nossos corações. Por isso, nós vamos entoar o hino de número 302, o Bom Pastor, que é Cristo Jesus, dizendo: quero o Salvador comigo. Quero o Salvador comigo, ao seu lado sempre andar. Quero tê-lo muito perto, no seu braço descansar, confiando no Senhor e fruindo seu amor. Seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero o Salvador comigo, porque fraca é minha fé. Sua voz me dá conforto quando me vacilo a pé, confiando no Senhor e fruindo seu amor. Seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Oremos ao Senhor. Com tua presença conosco, Pai, nós seguiremos sem tristeza e sem temor. Com tua presença, Jesus, nós seguiremos firmes em meio aos embates, em meio às circunstâncias que têm provado a nossa fé a cada momento, Deus. Pai amado, mais uma vez temos a alegria e a satisfação de estarmos na tua presença, na presença virtual dos nossos irmãos e irmãs, para juntos agradecermos a Ti e juntos também clamarmos pela Tua misericórdia, para que Tu possas atender aos nossos pedidos. Acolha-nos assim nesta noite em mais, na Tua presença em mais esta noite, Senhor, para que, como aqueles discípulos no caminho para Emaús, nós também possamos ser alimentadas e alimentados por Ti. E é no nome precioso de Jesus Cristo que nós oramos. Amém, Senhor. Nós leremos agora em Salmos, número 6, de 6 a 9. Salmo 6, de 6 a 9. Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago.
Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Amém. Estes versos me chamaram a atenção porque falam de uma noite mal dormida, em meio a gemidos, em meio a cansaço, em meio a choro. Neste tempo de quarentena, vários de nós, pelo fato de não termos o esforço de ter um desgaste físico maior, temos perdido o sono. E alguns perdem o sono por outros motivos. E às vezes as nossas madrugadas, as nossas noites são de angústia, são de tristeza, são de choro. O nosso inimigo, diferente do salmista, não é um exército, não são pessoas, não é uma outra nação. O nosso inimigo, nesses tempos, tem sido um vírus, algo invisível que a gente nem vê, mas que tem aí se alastrado, tem alcançado vidas e mais vidas. E uma certeza o salmista expressa em meio às suas lágrimas, em meio à sua angústia: o Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Que esta certeza também esteja no nosso coração nesta noite. Nós vamos colocar diante do nosso Deus os nossos pedidos nesta hora. Pedidos por saúde, pessoas então que estão enfermas. Ari Pereira, Antônio Sanguim, Cida, vizinha da Ivone Dias, Damares, que é uma ex-membro da Igreja Metodista no Jardim Arise, Márcia, sobrinha da Dona Helena, Isabel, tia da Beth, esposa do Flávio, Efraim, que é filho de uma amiga da Heleninha. Pedido pelo ministério, a Eliena pede pelo seu trabalho na coordenação do Ministério de Oração. Pedidos por consolo de Deus, por famílias enlutadas, famílias em geral, mas em especial a Márcia, a Silvia Miguel e sua família da Igreja Metodista em Vila Mariana. E na tarde de segunda-feira, nós tomamos conhecimento que mais um membro da igreja em Vila Mariana, da Igreja Metodista, faleceu devido ao Covid-19. Colocamos esta família, que nós não conhecemos, e a igreja de Vila Mariana para receber o consolo de Deus. O Teco, da Igreja Metodista em Jardim Arise, o Luiz Fernando, que é conhecido da Eliena, a Selma, que é a cunhada da Paloma, para que recebam o consolo de Deus. Estas pessoas e suas famílias. Pedido por fortalecimento na fé, pedido para que cada família, e em especial aquelas que estão passando por um infortúnio, recebam a bênção do Senhor. Pedido por paciência para este momento que nós vivemos. Pedido de bênção e cuidado de Deus para os profissionais de saúde e os demais profissionais e trabalhadores que estão na linha de frente do combate a esta pandemia. Pedido para que Deus abençoe as pessoas do grupo que estão no grupo de risco e que Deus possa abençoar a todos os países que estão enfrentando esta pandemia. Oremos ao Senhor. Amado Deus e Pai, nós lemos aqui o nome de pessoas, citamos famílias, citamos aqui pessoas que nós desconhecemos, ao citar grupos de trabalhadores, grupos de pessoas que estão no grupo de risco, mas Tu conheces, Senhor,
cada pessoa que enfrenta estas enfermidades, estes problemas, estes inimigos, ó Deus, que estão aí diante de si. E nós, ó Pai, temos uma certeza no nosso coração. Nós, e talvez estas pessoas que nós listamos, não tenham a capacidade de enfrentar este problema, de encontrar a resolução, mas Tu, ó Deus, que sabe todas as coisas, conhece todas as coisas, Tu que enxerga horizontes muito mais além do que nós enxergamos, Tu, ó Deus, tens a resolução, Tu tens a bênção, Tu tens a saída para todas as questões que estas pessoas estão enfrentando. Então, em Tuas mãos nós colocamos estas necessidades, estes pedidos, e colocamos também em Tuas mãos, ó Pai, os pedidos das pessoas que agora estão nos assistindo, estão participando conosco e não tiveram ou não sabiam de que poderiam enviar o seu pedido aqui para nós. Ouve, ó Deus, a oração deste irmão, desta irmã que agora está lá na sua casa e apresenta, Senhor, verbalmente, ou mesmo em silêncio mentalmente, apresenta a Ti as suas necessidades, as suas dores, as suas aflições, as suas angústias, os problemas que estão passando. Pai amado, como lemos no Salmo, Tu és o Deus que ouve a nossa oração, Tu és o Deus que ouve a nossa súplica, e nós rogamos que ao ouvir a nossa oração nesta noite, Pai, que Tu possas enxugar as lágrimas daqueles que estão, como na expressão do salmista, molhando o seu leito de tanto que tem chorado. Que Tu traga, Senhor, o consolo, que Tu traga, Senhor, a paz que excede todo entendimento, que Tu possas trazer a tranquilidade, a calma, a cada coração atribulado, Senhor. Nós confiamos, Senhor, de que Tu estás atento às nossas necessidades, àquilo que nós estamos, ó Deus, ansiosos por receber, e na confiança de que o Teu olhar, que os Teus ouvidos estão atentos a nós, confiando nesta Tua bondade, nesta Tua fidelidade. Desde já nós queremos Te dizer muito obrigado, Deus, por nos ouvir. Muito obrigado, Senhor, porque confiamos de que Tu já estás preparando a bênção para nós e para estas pessoas. Tu já estás preparando a resposta que cada um e cada uma precisa receber. E nesta confiança queremos continuar o nosso caminho, descansando em tranquilidade, em paz, fazendo a nossa parte, mas cientes de que Tu estás cuidando de nós e preparando algo bom para nós. Assim nós oramos com gratidão no nosso coração. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, nós entregamos em Tuas mãos esses pedidos. Amém, Senhor. Nós vamos louvar ao Senhor. Eu convido você a que nós possamos cantar esse louvor aí aonde você está.
que fizestes por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia sem fim. Como o Pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Me amas, afasta as minhas transgressões. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Viés escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Amém. Quero convidar você, meu irmão e minha irmã, a abrir sua Bíblia lá em Lucas capítulo 5. Lucas 5, de 1 até 11. Lucas 5, de 1 a 11. Lucas 5, de 1 a 11, irmãos e irmãs, a palavra de Deus diz assim para nós. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém. Amém? Deus abençoe a sua palavra e ela nos inspire nessa noite, irmãos e irmãs. Irmãos e irmãs, esse texto fala para nós de algumas coisas que têm a ver
com a nossa fé, que tem a ver com aquilo que nós cremos, que tem a ver com aquilo que diz sobre as nossas convicções também. Esse texto fala para nós de um dia na vida de Jesus, um dia na vida dos discípulos que estavam ao lado dele, e um dia também na vida desses pescadores, e entre eles, em especial, Simão, Pedro. O texto diz para nós que Jesus estava lá e uma multidão o seguia. Ele viu ali, estava muito apertado, ele queria falar, entra no barco do Pedro, pede para que Pedro se afaste um pouco da margem. E aí, depois de ter falado durante algum tempo, nós não sabemos o que Jesus falou. Nós não sabemos qual foi a pregação de Jesus. Nós não sabemos as promessas que Jesus falou, nós não sabemos a exortação, o ensino, nós não sabemos nada do que Jesus disse àquela multidão. Nós só sabemos que ele falou alguma coisa. E em um determinado momento, depois de ele ter falado àquela multidão, ele disse para o Pedro assim: faze-te ao largo, vai um pouco mais, entra um pouquinho mais no mar e lança as redes. E aqui nós temos uma questão interessante, porque nós temos ali Pedro, um pescador, filho de pescadores, com certeza. Aqueles que estavam ali eram pescadores também, homens já treinados no mar, homens que sabiam o que estavam fazendo. E um carpinteiro, que é Jesus. E nesse momento nós temos ali um carpinteiro querendo ensinar os pescadores a como fazer as coisas. Eu vejo nesse momento, além da humildade de Pedro, né, a fé dele naquilo que o Senhor disse. Porque, perceba, Pedro podia ter dito assim, o texto diz para nós, eles tinham passado a noite inteira pescando, eles estavam lavando as redes já, eram pescadores experientes, né? Um pescador experiente sabe, ele foi pescar, chegou do mar, chegou da pescaria, a primeira coisa que ele faz é lavar as redes, preparar a rede para outro dia. O texto diz que eles estavam fazendo isso. Pescadores experientes. Deviam estar cansados, ficaram a noite toda tentando pegar e não pegaram nada. Tanto é que Pedro responde para Jesus assim, olha, nós ficamos a noite toda e não pegamos nada. Pedro podia ter, se ele fosse um sujeito muito arrogante, ele podia ter dito assim, olha Jesus, teu negócio é carpintaria, teu negócio não é peixe não. Nós ficamos aí a noite toda a gente tentou pescar e não pegou nada, você acha que eu acabei de limpar minhas redes, eu vou jogar elas de novo aí, não vai ter nada. Pedro podia ter dito isso. Pedro podia ter dito assim, Jesus, você é muito bom de falar, mas olha, eu não vou jogar minha rede aqui não, porque olha, eu acabei de chegar, nós estamos cansados, a rede está limpa agora, eu não vou jogar a rede agora, né? O horário de pegar peixe, inclusive, eles não é agora de manhã, é o horário de pegar peixe é à noite. É por isso que a gente sai à noite para pescar, porque à noite dá mais peixe. Agora, Jesus, não vai ter sentido jogar essa rede. Mas não foi isso que Pedro disse. Pedro olhou, ouviu aquilo e o texto diz para nós, no verso 5, respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. Eu não sei o que Jesus falou ali. Como eu disse agora há pouco, nós não temos ideia do que Jesus pregou àquela multidão. Mas de alguma forma, aquilo que Jesus falou entrou no coração de Pedro. De alguma forma, aquilo que Jesus estava dizendo ali veio de encontro às convicções de Pedro. Ele estava lá limpando as redes, estava lá, mas ele estava prestando atenção no que Jesus estava dizendo. Pedro estava lá fazendo as suas tarefas, mas estava prestando atenção no que Jesus dizia. E o que Jesus disse foi tão importante, foi tão significativo, que mexeu com os brilhos de Pedro, que mexeu com a fé de Pedro, mexeu com as convicções de Pedro.
Há uma discussão entre os exegetas, os estudiosos, porque nesse texto, quando diz aqui, né, sobre esta palavra lançarei as redes, a expressão no grego aqui é remá, e não é logos, né, que é uma outra expressão que é palavra também em grego. Alguns teólogos fazem uma distinção entre logos, que é a palavra escrita, a palavra do Senhor, aquela palavra que foi dada pelo Senhor é logos. E o remá seria a palavra revelada, ou a palavra que foi dita e tem a ver com aquilo que eu confio. Né? Há uma discussão longa aí, tem aqueles que acreditam que sim, tem aqueles que acreditam que não, mas nesse momento, para nós aqui, o que interessa, irmãos e irmãs, não é a discussão teológica. Para nós o que interessa é que aquilo que Jesus disse teve a ver com aquilo que Pedro creu. Pedro olhou e disse assim, sobre essa palavra, sobre isso que eu ouvi agora, sobre isso que o Senhor pregou aí, ensinou, disse, eu vou lançar as redes. É sobre isso que eu ouvi, que eu vou lançar as redes. Quantas coisas você já ouviu dentro da igreja ou fora dela? Quantas coisas você tem ouvido através das pregações, das mensagens, agora via online? Quantas coisas você já ouviu? Quantas coisas você tem ouvido? Mas eu queria te fazer uma pergunta agora, dessas coisas que você tem ouvido e que você já ouviu, quantas delas você poderia dizer, como Pedro disse, sobre isso que eu ouvi, eu vou lançar minha rede. Sobre isso que eu creio, sobre isso que eu confio, sobre isso que tem a ver com as minhas convicções, eu vou lançar minha rede. Você já ouviu aquela expressão que diz assim, tem gente que sai da igreja e perde a bênção no estacionamento? Já ouviu isso? Tem gente que sai da igreja e perde a bênção voltando para casa? Já ouviu isso? É porque a pessoa ouviu aquilo, ela disse assim, nossa, essa palavra mexeu comigo, essa palavra é boa, mas ali no estacionamento, ou na volta para casa, ou em casa, ela se incomoda com alguma coisa e perde a bênção. Ela não lançou a rede. Importante é quando você crê e lança a rede. Importante é quando você tem convicção, ouviu e disse, sobre essa palavra, eu vou lançar minha rede. Os agradecimentos que nós vamos ouvir agora, daqui a pouco, que a pastora Cristiane vai ler, tem a ver com pessoas que lançaram a rede. Tem a ver com pessoas que creram na palavra, que colocaram em oração lá atrás e disseram assim, eu creio que o Senhor pode fazer. E os agradecimentos que nós vamos ouvir, irmãos e irmãs, tem a ver com a fé dessas pessoas em terem lançado a rede e o Senhor ter cumprido a promessa. O texto diz para nós, Pedro lança a rede, começa a vir peixe, e muito peixe. Ele olha para os parceiros que estão lá no outro barco e faz sinal, assim, vem cá, eu não estou conseguindo dar conta, essa rede está muito pesada. Os companheiros dele vêm, o texto diz para nós que eles enchem os 2 barcos. Você já imaginou o que deve ter passado na cabeça dele? Ele disse assim, caramba, a noite inteira nós ficamos aqui pescando, entramos no mar, e agora de manhã, que não é horário de peixe, não é horário para a gente pescar, eu estou tendo essa pescaria. Por quê, Pedro? Porque você confiou na palavra do Senhor. Porque Pedro creu naquilo que ele ouviu. Meu irmão, quando você ouvir uma palavra e a palavra mexer com os seus brios e a palavra tiver a ver com aquilo que você crê, lance a rede. Lance a rede. Você vai ver como vai ser bonito, como será bonita a sua pesca. Talvez você tenha que chamar a gente para te ajudar a colher os frutos depois de ter lançado essa rede. Mas tudo depende de lançar a rede. Tudo depende de confiar na boa palavra do Senhor. Pedro estava lá,
lavando as redes, mas prestando atenção. Quando o Senhor disse, faze-te ao largo e lança as redes, ele olhou e disse assim, nós ficamos aqui a noite toda, Jesus, não pegamos nada não, mas sobre essa palavra, sobre isso que eu ouvi, sobre as promessas que eu ouvi, sobre as coisas que você falou aí, eu vou lançar, porque eu creio nisso que eu ouvi. Meu desejo para a sua vida, meu irmão e minha irmã, é que você creia e creia muito em tudo que o Senhor Jesus tem de promessa para a sua vida. Em tudo que o Senhor Jesus tem para fazer na sua vida. E que você seja capaz de lançar a rede. Lance a rede. Pedro volta. E o texto diz para nós que quando ele vê o Senhor ali na praia, ele se ajoelha e diz, arreda-te de mim que eu sou pecador. Pedro diz assim, eu sei diante de quem eu estou. Tenha convicções ao lançar a sua rede. Tenha essa convicção que Pedro teve. Eu vou lançar minha rede sobre esta palavra. A pastora Cristiane vai ler os agradecimentos agora daqueles e daquelas que lançaram a rede e hoje estão trazendo seus peixes. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Pastora. Os agradecimentos por recuperação de saúde. Eram pessoas enfermas e estão em processo de recuperação, melhoraram. O Flávio, o Pedrinho, a Vilminha, a Lia, que é a mãe da Ritinha, o Ademir, que é do Jardim Arise, o esposo da Tati, o Gerson, a Manuela e a Ana Cláudia. Pessoas que estamos aqui agradecendo porque completaram ou completarão mais um ano de vida nesta semana. O Jeremias, que chamamos de GG, o Tuca, o Bispo Adonias, que é bispo no interior de São Paulo, o Walter, que é neto da Lourdes Nalim, e o Luiz, irmão da Lourdes Nalim. Outros motivos de gratidão. Por bênçãos recebidas, pelas nossas famílias, por nossa comunidade de fé, pelos pastores e pastoras, pelas programações da igreja que chegam a nós e por todas aquelas pessoas que trabalham para que essas programações cheguem às nossas casas, pelos bispos e pelas bispas, pela provisão e o cuidado de Deus para conosco, agradecimento pelos livramentos que Deus nos dá e especialmente a gratidão pelo livramento para aquelas pessoas que precisam sair de casa para trabalhar. E a gratidão pelo amor e o cuidado que a nossa Igreja Metodista em Arthur Alvim tem para com a nossa família, a família pastoral. Esses são os agradecimentos. Amém. Antes de nós orarmos ao Senhor em agradecimento, quero convidar você a que nós cantemos mais um louvor juntos. E aí, logo após nós cantarmos esse louvor, nós vamos orar ao Senhor, agradecendo ao Senhor pela sua palavra que vem a nós. Amém? Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por águas,
anseia por águas, como terra seca, precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, e Deus assim como a poça, anseia por águas, como terra seca, precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, Rei meu, e Deus faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Encontrei o rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Encontrei o rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Vai chover, vai chover. Nós vamos orar, irmãos e irmãs. Vamos orar agradecendo a Deus por cada um desses agradecimentos que foram feitos aqui, pedindo a Deus que Ele continue sobre nós. E vamos já receber a bênção também. E depois da bênção, nós encerraremos com um hino. Amém? Vamos orar? Deus querido, Pai de graça e de poder, nós queremos, Senhor, nessa noite agradecer pela Tua palavra que vem a nós. Pela Tua palavra que a cada dia vem aos nossos corações. Sabemos que Tu usas, Senhor, de muitos meios para que a Tua palavra chegue a nós. É verdade. Através de pregações, através, Senhor, de mídias sociais, através da televisão, através do rádio, através das devocionais. Tu, Senhor, fala aos nossos corações. E nós, Senhor, te agradecemos por isso. Te agradecemos porque temos a Tua palavra, a palavra de Deus, a Bíblia, que nós temos acesso. E nós podemos lê-la e descobrir, Senhor, aquilo que Tu tens para cada um de nós. Muito obrigado, Pai. Nós queremos também nessa noite colocar diante de cada um dos agradecimentos que foram feitos aqui. Sim, Deus. Os agradecimentos, Senhor, têm a ver com pedidos que foram feitos lá atrás e que agora esses Teus filhos e filhas estão agradecendo a Ti, porque Tu, Senhor, cumpriste a Tua palavra, porque Tu se fizeste presente na vida deles e delas. Sim, Deus. Que Tu continue, Senhor, falando aos nossos corações, para que tenhamos mais e mais motivos para honrar e bendizer o Teu nome. Que Tu, Senhor, nos dê cada dia mais motivos para podermos agradecer a Ti pelos Teus muitos feitos nas nossas vidas. Amém. Fica conosco, Senhor, nessa noite. Sim, ó Deus. Muito especialmente guarda aqueles e aquelas que estão, Senhor, na linha de frente, tratando daqueles e daquelas, Senhor, que estão doentes. Que Tu, Senhor, renove as forças, a fé e a esperança desses Teus filhos e filhas Amém, também. Senhor. Que Tu, Senhor, continue se fazendo presente na vida das famílias da nossa igreja, Sim, ó Deus. fortalecendo os nossos idosos, dando a eles paciência nesse Sim, tempo, Pai. dando a cada um de nós também, Senhor, paciência, discernimento, sabedoria para podermos fazer a Tua vontade. Que assim seja, Deus. Fica conosco nessa jornada, Senhor. É o que nós Te pedimos. E desde já agradecemos a Ti por tudo que Tens feito por nós. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e conosco permaneça hoje e para todo sempre. Amém, Amém. Senhor. Quero convidar você a ouvir esse cântico, esse hino, e cantar esse hino. E assim nós estaremos encerrando a nossa reunião de oração dessa noite. Meu irmão e minha irmã, Deus te abençoe.
Deus te abençoe, meu Amém. irmão e minha irmã. Bom descanso. Uma boa noite em paz para todos e todas nós. Beijo com saudades.